Graça e paz, oh amados de Jesus Cristo, por graça e misericórdia do Senhor, mais uma vez o Senhor Deus nos permitiu estarmos juntos, eu podendo chegar até você, você podendo me ver, podendo me ouvir, e através da infinita graça e bondade e misericórdia de Deus, nós pudermos continuarmos no nosso assunto, e o nosso assunto é Palavra de Deus, e nesse nosso assunto nós estamos trazendo admoestações bíblicas da historicidade bíblica de um povo de Deus, Judá, Jerusalém, Reino do Sul, Rei Joaquim, a situação da nação embrenhada no mal, no ocultismo, no pecado, na prostituição, no orgulho, na dureza de coração. Amados de Jesus Cristo, eu gostaria de você estar falando palavras de conforto, de consolo, e dizer para vocês que está tudo bem, que Deus tem uma bênção para derramar sobre a sua vida, o que você está esperando vai acontecer, como os falsos profetas têm vos falado, e é a eles que vocês têm procurado, e é a eles que vocês têm ouvido, mas a palavra de Deus não. Você não vai mudar a sua situação, você não vai mudar a sua condição. É as intenções do seu coração, é o que você acha que vale e despreza a palavra de Deus. Eu estou aqui para falar acerca das 5 advertências à igreja pós-moderna. Hoje é a 4ª vez, se Deus nos permitir. Amanhã é a 5ª vez. Pode ser que eu até repita esta mesma mensagem amanhã. Alguém está me orientando com relação à internet, como funciona a internet. Diz que essas questões faladas, elas devem ser faladas de 3 em 3 dias, para um número maior de pessoas acessar. E eu tenho visto que isso é real, porque às vezes eu repito a mesma mensagem, mas é até bom você ouvir a mesma coisa, e se possível várias vezes, porque aí você vai ver até erros que o pastor fala, como falou ontem acerca da idolatria. Eu pensei 22:15 de Apocalipse e falei 21:15. Às vezes eu falo algumas coisas aqui, depois eu vou ver só depois do que eu falei, mas não dá jeito mais, porque isso não é editado, isso é ao vivo. E me perdoem, porque o meu problema está nesta cor que está aqui atrás de mim, amarela. Amarelou o registro de nascimento, o prazo de validade está acabando, então às vezes eu tenho algumas barreiras, alguns bloqueios. Eu estava quase com carboidrato zero, e há 15 dias eu voltei a colocar um percentual de 20% de carboidrato, então está melhorando. Estou tomando chá de alecrim, que a Sandra me orientou, porque estes bloqueios eles acabam, estão melhorando, Sandra. Deus te abençoe. Mas eu, como faço isso ao vivo e somos amadores, estamos aprendendo a trabalhar com essa mídia, e não sem corte e sem censura. Então, me perdoe os equívocos, mas ainda muitas vezes eu coloco aí errata, e ontem, como foi muita ocupação, muitas coisas para serem feitas, eu não consegui nem rever. Mas hoje pela madrugada, revendo Apocalipse 22:15, que diz: ficarão de fora os cães, os idólatras, os que se prostituem, os feiticeiros e todos aqueles que amam e praticam a mentira. É o que está escrito lá em 22:15 de Apocalipse. Mas nós estamos estudando Jeremias no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 27. E nós estamos falando daquilo que o profeta, o homem de Deus, mandado por Deus, e hoje, nesta 4ª
lição bíblica que estamos estudando é a 7ª vez, isso mesmo, a 7ª vez. Você aí que tem esse negócio de que 7 é conto de mentiroso, é o mentiroso que está fazendo você falar que é conto de mentiroso. Porque o 7 é número de Deus, 7 é perfeição, 6 é o número do homem, da imperfeição e do mal. Tanto é que o número do anticristo é 666. Então, mas Jesus Cristo, nós não vamos estar falando sobre isso, mas é a 7ª vez que Deus fala para Jeremias falar. E hoje nós vamos estar vendo Jeremias 13, 15, 13, 19, 18, Jeremias 13, 15 e 16, 17. E nós vamos estar vendo aqui, amados, aí, o ao vivo, essas questões. Eu às vezes estou escrevendo e penso uma coisa e escrevo outra, mas eu vou conferir na palavra, naquilo que estamos estudando. Jeremias 13, e eu vou estar lendo na palavra os versículos 19 e 18. E eu vou estar lendo para os irmãos nesta hora. Jeremias 13, está escrito assim: dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos na terra, porque a coroa da sua glória caiu das vossas cabeças. As cidades do sul foram fechadas, e não houve quem as abrisse. Toda a Judá foi transportada. Sim, transportada foi toda ela para o cativeiro. A palavra aqui é a sentença. 8 anos antes, chamando a atenção do rei e da rainha para eles se humilhar. Ó, vocês não são mais rei. O rei foi tirado de você. Isso mesmo. O reino seu acabou, Joaquim ou Jeoaquim. Acabou o seu reino. Todo orgulho, todo pecado, toda transgressão que você cometeu contra Deus, você, Joaquim, representa o encerramento ou o encerrar, o último, do trono davídico. E Joaquim, você tem 18 anos e está reinando só há 3 meses. Joaquim, você poderia mudar esta história, mas Deus está vendo que você não vai mudar esta história. Mas o que Deus diz, eu estou dizendo para você. A coroa da sua glória caiu das vossas cabeças. Joaquim e Nejustá. Acabou. Mas Jesus Cristo, ainda que eles permaneceram 8 anos, ainda até o acontecimento, mas existem coisas que Deus acaba antes que as coisas acabem. Porque faz parte da bondade de Deus. Faz parte da misericórdia de Deus.
Um outro dia, eu fui chamado para ir ao Hospital das Clínicas atender a um membro da minha igreja, aqui em Parque dos Camargos, que se afastou de Deus, que foi para outra igreja e até lá na outra igreja tinha que se sentar na cadeira do milagre, mas continuou com os mesmos sintomas e problemas. E na última semana de oração das mulheres cristãs em ação, ela veio à igreja. Foi a última semana que ela veio à igreja. E no último dia, no sábado, como Deus mexeu com o coração dela, ela disse: pastor, o senhor sabe que eu mexia com cartomancia antes? Sei. Eu não parei. Todos estes anos que eu fiquei na igreja, eu continuei sendo cartomante. Pastor, eu mexo com ocultismo. Eu trabalho com magia negra. Eu conhecia essa senhora há mais de 20 anos. Há 24 anos, precisamente. E essa mulher permaneceu dentro da igreja. A mulher pacata. Mas continuou servindo a dois senhores. E quando eu estive com ela na UTI das clínicas, 1h30 da manhã, ela pediu para que eu cantasse para ela na UTI Divino Companheiro. Eu disse para ela: minha irmã, eu não tenho como cantar aqui por duas situações. Primeira, estou na UTI e não dá para se cantar baixo. A senhora não vai ouvir. E eu não me lembro toda a música. Canta para mim, pastor, porque eu estou nas trevas. Deus saiu de mim. Amado Jesus Cristo, a nossa igreja estava orando para que Deus curasse essa mulher. E eu pedi à igreja para que parasse. Como que nós poderíamos pedir para Deus para que a ira dele não se manifestasse na vida daquela pessoa que nunca esteve com Deus, ou se esteve com Deus, não adorou como Deus e não serviu como Deus? É o caso aqui de Joaquim e de Nejustá. A coroa caiu, o reino acabou, é desgraça para a nação, é cativeiro. O amado de Jesus Cristo diz ao rei e à rainha, sem rodeio, olhe nos olhos deles e diga para eles: humilhai-vos e assentai-vos na terra, porque a coroa da sua glória caiu das vossas cabeças. Caiu mesmo. E não é porque ia se assentar no chão e se humilhar que a coroa voltaria para a cabeça. E cabode, ausentou-se a glória. Poderia o trono de Davi continuar ainda sobre muitas vidas, mas aqui vai o tio deste rei governar em Israel por edito de Nabucodonosor, que era a noroeste de Jerusalém, mas veio pelo norte. Veio devastando do reino do norte até o reino do sul.
dize ao rei e à rainha. Amado Jesus Cristo, ontem eu falei acerca de pastores, de igrejas metidas no ocultismo. Como pode alguém dentro da igreja, até dando aula para as nossas crianças, sendo fiel a São Cipriano? O rei era fiel a Baal. O rei era fiel a Moloque. E toda a nação seguia o rei. É por isso que eu falo aos pastores: você tem poder de influenciar a sua igreja a se santificar ou a se desgraçar. Você, pastor, é um formador de opinião. E há mais pessoas dentro da sua igreja que são crentes no pastor do que crentes em Deus. E você é responsável pelo rebanho de Jesus Cristo. Tem muitos pastores que já caíram há muito tempo. Ficam se esperneando para voltar. Mas ausentou a glória de Deus. É muito comum hoje você ouvir que tem pastores se suicidando. Homens legais, homens bacanas. E quem se suicida está frito. Mas era tão bom. É o que a gente escuta nos velórios acerca daqueles que partem. Mas ele era tão bom. E eu não vou dizer aqui que nem Justai, nem o seu filho Joaquim eram bons. Eram bons porque a mesa dele era farta e cheia de amigos e de festas. Nossa, como tinha amigos. Mas o amigo principal, eles já não tinham mais. Deus está avisando, é a 7ª vez, dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos na terra, porque a coroa da sua glória caiu das vossas cabeças. Amados, estar dentro desta forma, vendo o que está acontecendo, isso está relatado lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 15. A causa da humilhação que está passando Nejustá e Joaquim é por não ter dado ouvido à voz de Deus. É por não ter obedecido a Deus. E está escrito: e assim transportou a Joaquim para a Babilônia e a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e aos poderosos da terra, cativo, os levou de Jerusalém para a Babilônia. Encerra a linhagem de Davi em Joaquim. Amados de Jesus Cristo, as cidades do sul foram fechadas e não houve quem as abrisse. A porta que Deus fecha, ninguém abre. É a porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu estou falando acerca de coisas espirituais. E às vezes, ou é o que está acontecendo, e é por isso que você cria toda essa sistemática de atrativo, de envolvimento para questões eclesiológicas, de pão e circo dentro da igreja. Então, a sua igreja é cheia de gente, mas você e a sua igreja estão perdidos. Olhemos para a palavra. Amados de Jesus Cristo, quando as cidades foram fechadas e não houve quem abrisse, e toda Judá foi transportada, sim, transportada toda ela para o cativeiro, na
na palavra de Deus está escrito lá em 2 Reis 24:16 que todos os homens de guerra que foram 7.000 homens de guerra, o exército de Joaquim foi para o cativeiro. E os oficiais guerreiros que foram eram 1.000. 7.000 mais 1.000 dos oficiais dos guerreiros, a nata do exército, mais 1.000, 8.000 pessoas. E todos os valentes destros na guerra. E eles os levou para o cativeiro da Babilônia. Ausentou-se. A coroa saiu da cabeça. A palavra de Deus nos mostra em Jeremias capítulo 52, 31, 37 anos, no 12º mês, no dia 25, o filho de Nabucodonosor, em seu primeiro ano de reinado da Babilônia, enviou Merodach, libertou Joaquim. Então, aos 55 anos de idade, ex-rei, que passou 37 anos preso. O amado Jesus Cristo, pode ser que você continue vivendo, mas vai viver em prisão. E pode ser que você seja solto, mas você nunca mais vai reinar. Você nunca mais vai ser pastor. Você nunca vai mais apacentar o rebanho de Jesus Cristo. Apacentai os meus cordeirinhos. Porque você errou. Porque você pecou. Porque você transgrediu. Porque você foi orgulhoso. Porque você era parente do Tássio. Que Tássio, pastor? O Tássio achando. O amado de Jesus Cristo. Deus continua falando. Deus continua bradando. Você pode continuar aí nos seus modelinhos, porque você quer igreja cheia e ora a Deus, porque você não quer pastorear a igreja com pouca gente. Porque você tem o seu ventre para satisfazer, o seu ego para... O amado Jesus Cristo, o Deus Salvador, Jesus, pastoreou 12. Um negou. Um duvidou. E um traiu. Era o Senhor do universo. Que o número da sua igreja de membros que você conhece pelo nome, que você pastoreia, recebam pastos verdejantes, águas tranquilas, e que ouçam a voz de Deus. A importância de ouvir a voz de Deus. Mas você que é teólogo entendido, vai dizer que essa palavra aqui não está no Aleph 1, no Códice. Duro é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Joaquim experimentou isso. Nejustá experimentou isso. E a igreja pós-moderna vai experimentar isso. Porque é orgulhosa. Porque não adora e não serve a Deus. Pode ser, pastor? Você seja um daqueles que vai a terreiros de macumba, se consultar com Satanás, para como vidente ir lá na igreja e dizer profecias que não vêm de Deus.
A palavra de Deus, o profeta de Deus, ele entrega aquilo que Deus põe na sua boca e não agrada ao homem. Nesse mesmo tempo do profeta Jeremias existiam outros profetas. Eles diziam: não vai vir cativeiro, não. Isso aí é besteira. Jeremias continua obedecendo a Deus e continua na casa do rei. Você já imaginou chegar diante de um rei e dizer: ô, se assenta na terra, se humilha, seu orgulhoso, seu indolente, porque Deus está tirando a coroa da sua cabeça. Amado Jesus Cristo, servo de Deus, serva de Deus, não chegue nessa situação, não chegue nessa condição. Eu até conversei com um pastor que também foi pastor dessa senhora, que no dia anterior colocou uma nota, e ele é bom para escrever, viu? Escreve bem. Coloca pensamentos aí, coloca o nome dele lá para dizer que aquele pensamento é dele. Só ele que pensa, então coloca lá o nome para ser lembrado. Eu disse para ele: o que você colocou ontem não condiz com aquilo que essa pessoa é. Essa pessoa é ocultista. Essa pessoa nunca foi crente. Eu, aqui do estúdio, eu gravei Divino Companheiro e fiz chegar até aquela irmã que disse que Deus se ausentou dela. Pode se humilhar, mas se arrepende em nome de Jesus Cristo, para que não aconteça com você o que está acontecendo com tanta gente dentro da igreja. A gente só fala da igreja dos outros, né? É mais fácil o macaco sentar em cima do seu rabo e olhar o rabo dos outros naquilo que é comprimento. O juízo começa dentro da nossa própria casa. Pastor, endireite o seu caminho. Pode fazer a programação que você quiser. Pode pintar a sua igreja de preto, de branco. Ou então pinta com a cor do Flamengo, preto e vermelho. Mas se você não ser lavado no sangue do Cordeiro, pastor, você está perdido. E pode até nem mais conversar comigo, pastor. Como é o caso de você, meu pastor, amigo, que antes vinha direto aqui e agora já não vem mais. E nem as mensagens ouve, achando que essa mensagem é para você. Ela é também para você. Mas endireita o seu caminho. Se acerta com Deus, porque a coroa caiu da sua cabeça e já faz, ó. Não dá para se brincar de crente, não dá para brincar de pastor. A igreja pós-moderna está a passos largos para o inferno, longe de Deus, nos modismos. O juízo chegou em Jerusalém. O juízo chegou em Judá. A destruição do maior até o menor. Não vai dizer que Deus não é misericordioso, não. É a 7ª vez. Diz, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Está alertado. Que Deus te abençoe. Se não entendeu e se ficou bravo, ouça outra vez, para entender. Se não conseguiu entender, veja e ouça a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª vez. Ou então, raspe os pés como já fez. Aí, a porta da igreja. Me tira da sua linha do tempo, me exclui da sua amizade e continua com a sua vida. E não é comigo que você vai prestar contas. Eu não vou estar lá. É com Deus. Ouça a voz de Deus
falando a ti. Arrepende da tua maldade. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Deus te guarde. Deus te guie e te ajude no seu caminhar. Até amanhã.